Olha, às vezes as conversas que mais marcam a gente acontecem nos lugares mais inesperados, sabe? Hoje a gente vai mergulhar numa troca de mensagens de texto, algo bem curtinho e simples, mas que no fundo revela uma busca incrível pelo sentido da vida. E tudo começa com essa única pergunta. Pensa só, um filho manda para o pai: Pai, você tem Ikigai? Parece simples, né? Mas é essa pergunta que dá o pontapé inicial para uma busca, uma tentativa de encontrar um ponto em comum entre duas formas de ver o mundo que são, assim, bem diferentes. Então, para a gente conseguir realmente entender o peso dessa conversa, primeiro a gente precisa parar e olhar para a palavra que está no centro de tudo isso: Ikigai. Tá, mas o que significa Ikigai? Afinal. Bom, Ikigai é um conceito japonês e a ideia é a seguinte: é aquilo que dá a uma pessoa um sentido, um propósito, uma razão para viver, sabe? É basicamente o motivo pelo qual alguém levanta da cama todo dia com vontade e com energia. E não é só um hobby, não. É algo bem mais profundo. E aqui a gente vê a essência da coisa. O Ikigai não é só uma ideia solta, é quase um mapa para a realização pessoal. Geralmente ele é explicado como o ponto de encontro de 4 áreas super importantes da vida: a paixão, a missão, a vocação e a profissão. É exatamente ali, na interseção disso tudo, onde o que a gente ama fazer encontra o que o mundo precisa, aí é que mora o Ikigai. Certo. Agora vamos voltar para a conversa, porque é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A gente vai ver que a resposta do pai, nossa, ela vem de um lugar completamente diferente. Não tem nada a ver com essa estrutura filosófica que a gente acabou de ver. E tá aí a resposta dele: só alegrar Deus. Resto será tudo integrado. Pá, direto, conciso e claramente vindo da fé. O propósito para ele não é algo para ser descoberto numa estrutura, mas sim uma devoção para ser vivida. Na visão dele, se o foco for esse, todo o resto, bom, o resto se ajeita, se integra. E aqui dá pra gente ver esse contraste muito bem. De um lado, a gente tem o Ikigai, que é essa busca mais pessoal por um propósito, algo que a gente constrói. Do outro lado, a fé, um propósito que já está ali, que vem de uma devoção a algo maior. À primeira vista, parece que são dois mundos que não se tocam, né? Tipo, dois caminhos que nunca vão se cruzar. Mas é justamente aqui que a conversa dá uma virada fascinante. Porque, em vez de criar um debate, de discutir, o filho tenta algo diferente. Ele tenta conectar esses dois conceitos que parecem tão distantes. E ele faz isso com a próxima pergunta. E a pergunta é essa: Pai, você conhece a palavra Ikigai? A sutileza aqui é tudo. É genial. Ele não está rebatendo, não está argumentando, ele está construindo uma ponte. Quando ele pergunta se o pai conhece a palavra, ele está, na verdade, convidando o pai para o mundo dele, buscando entender e não discutir. E essa pergunta cria uma pausa, sabe? Aquele momento de silêncio, de expectativa. Como é que o pai vai responder a isso? É nesse exato momento que esses dois mundos tão diferentes têm a chance de finalmente se encontrar. E então, vem a resposta. Referência de alegrar Deus é meio Ikigai. Uau! Nessa frase tão simples, tudo se encaixa. O pai não joga fora o conceito do filho. Muito pelo contrário. Ele abraça o termo, ele usa o Ikigai para descrever a própria fé. Ele percebe que, olha, as palavras podem ser diferentes, mas o sentimento por trás de tudo isso é o mesmo. Então, o que essa síntese tão bonita revela pra gente sobre essa busca que é de todo mundo, essa busca por um sentido na vida? Vamos pensar um pouco na principal lição que essa troca de mensagens tão curta e ao mesmo tempo tão profunda nos deixa. Se a gente parar para pensar, a trajetória dessa conversa é uma jornada perfeita, né? Começa com uma pergunta, uma ideia, a do Ikigai, depois uma visão totalmente diferente é apresentada, a da fé, e no final eles encontram um ponto em comum, uma síntese onde as duas coisas coexistem. E aqui está talvez a grande sacada de tudo isso. O propósito pode ser expresso de 1000 maneiras, em japonês, em português, pela linguagem da fé, da filosofia, não importa. O nome que a gente dá é menos importante do que o sentimento por trás. No fim das contas, essa necessidade de ter uma razão para viver, isso é uma experiência de todo ser humano. É universal. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? A questão não é só sobre encontrar um propósito para si. É também sobre como a gente se conecta e compartilha esse propósito com as outras pessoas, principalmente quando as nossas linguagens, as nossas crenças parecem ser de mundos completamente diferentes. A verdadeira pergunta que fica é:
como é que nós construímos essas pontes nas nossas próprias vidas?